Ai, fala galera do nono ano, tudo bom com vocês? Vamos começar aqui o estudo do MRU, que é um dos movimentos importantes que nós temos na cinemática. Professor, o que é o MRU? Movimento retilíneo uniforme variado. Que é isso, professor? Quando você estuda a parte cinemática, você estuda o movimento dos corpos, que nós comentamos com você na introdução. Só que os movimentos dos corpos você tem que associar sempre a dois. Quem são, professor, esses dois? Um é que ele não varia, é o que você vai ver na aula de hoje. Nas próximas semanas, você vai ver um tipo de movimento que ele varia. Como assim, professor, varia? Calma que nós vamos mostrar para você na aula de hoje. Então, vamos aqui. Movimento também chamado, que vocês verão em livros, movimento uniforme. Mas o senhor falou movimento uniforme. Galera, mesma coisa. Se você pegar os livros, pesquisar em sites, vocês verão também movimento uniforme, um movimento que não muda. É um tipo é um tipo de movimento que a velocidade ela tem principal característica. Qual é? Velocidade constante. Chamamos isso também de velocidade de controle. Aquela velocidade que você está controlando, né? Então, esse tipo de movimento aqui é o tipo de movimento onde você tem que a velocidade é constante. Ó, CTE, vou escrever só dessa vez, que é a abreviação de constante. E você sabe, tudo que é constante aqui não muda, permanece com valor por somente estar relacionado ao tempo, tá? Então, tipo de velocidade que eu já sei, professor, que não muda, ela tem um nome especial chamado de movimento constante, ou velocidade constante também, tá bom? Uma coisa que é interessante aqui, que você possa, a partir de agora, observar. Observar o quê? Se você está a favor da trajetória, existe um tipo de movimento especial. Que movimento é esse, professor? Chamado de movimento progressivo. Vamos colocar aqui um referencial aqui observando as duas situações. Vamos colocar ele mais aqui embaixo, para que ele possa observar o fenômeno que está acontecendo. Ó, deixa eu ver se eu estou na frente. Não, né? Aqui, aqui. Eita, o brasileiro está mais curto. E aqui, pronto. Só uma questão de análise. Ele é o observador, tá? Mas imagine que ele esteja nessa direção e sentido, ou seja, está se movendo nessa direção. Galera, atenção, porque isso aqui acaba confundindo um pouco. Então, ele está nessa direção e sentido, ou seja, para frente, enfim. O que, que acontece? Olha o que vai acontecer. Ele está vendo duas vias, ou seja, duas mãos. Uma que está a favor e outro que está contra, via dupla, tá? Todos os sistemas que estão se movendo nessa direção, que é a mesma que está se movendo, você afirma que eles estão seguindo a mesma trajetória, o mesmo espaço, seja carro, seja pessoas, seja moto, seja bicicleta, enfim, estão seguindo a mesma direção que ele está seguindo, você afirma, professor, esse tipo de movimento é chamado de movimento progressivo. O que, professor? Progressivo. Movimento o quê? Progressivo. Significa que você está a favor de algum observador que se desloca naquela direção e sentido, tá? E onde você vai ter que essa velocidade aqui, ela é maior do que zero. Não é porque ela é maior do que zero. Ah, deu maior do que zero. Significa que, matematicamente, que você está tendo uma velocidade positiva, uma velocidade constante de natureza o quê, professor? Positiva. Então, quando você tem esse tipo de velocidade de natureza positiva, o que, que acontece? Você tem um tipo de movimento chamado de movimento progressivo, tá? Progressivo. Significa que você está a favor e está seguindo a mesma trajetória de alguém que está observando o fenômeno, tá bom? Caso você esteja contra, lembra, tem um a favor e tem um contra, né? Deixa eu colocar aqui. O terciário é maior que a
chassi do carro. Vamos deixar assim, só para questão de referência. Pronto, só para seguir a orientação da ideia da aula. Agora, imagine a seguinte ideia, ó. Professor, tem um que está contra, ele está contra, ele está no sentido contrário da trajetória que o referencial está se deslocando ou observando o movimento. Essa velocidade é chamada de movimento retrógrado. Movimento. Deixa eu ver aqui só que tá. Então, galera, continuando, estamos ao vivo aqui com a turma do nono ano, ó. Então, esse movimento aqui, que está contra, é chamado de movimento retrógrado. Movimento retrógrado. Lembra quando alguém fala assim, tu tá regredindo, tu tá retrógrado hoje? Pois é, significa que você está contra. Retrógrado, tá? Então, esse movimento retrógrado significa que a velocidade do nosso amiguinho aqui é o quê, professor? Negativa. Não é porque é negativa, negativa. Significa que nos cálculos matemáticos, quando você for calcular, você percebeu, professor, deu velocidade negativa. Velocidade negativa significa que você está contra a trajetória de um referencial que você adotou. Tá? Está contra, está fora. Por isso que é chamado movimento retilíneo uniforme. Movimento retilíneo, a palavra retilíneo, ela deriva, ela é uma palavra primitiva, né, lá do português, de reta. É o diminutivo no caso. Então, naquele espaço, naquele momento, naquele instante, você percebe o seguinte, que qualquer referencial que você observa, que você está analisando, se ele tiver contra, movimento retrógrado. A favor, significa que o movimento ele vai ser progressivo. Progressivo. Então, galera, dando continuidade aqui na nossa aula, eu vou mostrar para você aqui a parte da equação do nosso MRU, movimento retilíneo uniforme ou movimento uniforme, que vocês podem ver no livro. Professor, de onde que vem a fórmula? Atenção, ó. A fórmula, ela vem lá da velocidade, tá? Então, a fórmula, ela vem lá da nossa velocidade. Se vocês lembram, a fórmula da velocidade é o espaço dividido pelo tempo, tá? Lembra que espaço é o quê, professor? A variação do espaço é o espaço final menos o espaço inicial. O tempo. Tempo final menos... Opa! Que é o tempo final. Menos o tempo inicial, tá? Então, eu vou jogar aqui, ó. Vamos ver o que vai aparecer. Então, vai ficar V é igual a variação do espaço, que é o espaço menos espaço inicial, dividido pelo tempo, que vai ser o tempo final, menos o tempo inicial. Nesse caso, você vai levar em consideração que o movimento ele vai começar do tempo igual a zero. Ou seja, o movimento ele vai começar a partir quando você tem o tempo igual a zero. Nesse caso, ele seria o corpo, quando o corpo estivesse parado. Né? Tá? Ou, a partir daquele tempo, você iria posicionar o corpo naquele espaço. Então, nesse caso aqui, você considera o tempo igual a zero. Tá? Então, o que eu tenho, professor? Eu tenho o seguinte, ó, vou repetir aqui. Vai ficar V é igual S bolinha, dividido pelo T. O T está negativo. O T está dividindo, vai passar o quê, professor? Multiplicando para o segundo membro, né? Então vai ficar assim, ó. V, T, que está dividindo, passou o quê? Multiplicando igual a espaço final menos o espaço inicial, tá? Esse nosso amigo está negativo, vou passar ele para o outro lado o quê? Positivo. Então vai ficar assim, ó. S é igual a S bolinha mais VT. Galera, essa é a tua equação do teu MRU. MRU, tá? Precisa fazer tudo isso, professor? Não precisa fazer tudo isso. É só você colocar logo direto que essa fórmula aqui é do nosso RU, do MRU. Professor, quem é S? S é o teu espaço final. Espaço final. Unidade sempre em metros. O S bolinha, professor, quem é? É o espaço inicial.
Espaço inicial. Inicial. Também a unidade é dada em metros. O V, que é a velocidade constante, tá? Aquela velocidade que não muda. Só vou colocar aqui a unidade, tá? Que eu acho que o espaço não vai deixar. E o T é o tempo. Se esse professor já está trabalhando com vocês a parte de funções, aqui é dado em segundos o tempo, tá bom? Todas conhecidas que nós já estudamos lá do Sistema Internacional. Primeira pergunta. Professor, se vocês perceberem isso daqui, isso é uma função. Isso é chamada de equação da função horária do MRU. Vou mais para cá para cima. Deixa eu ver como é que está ali o alinhamento. Ok, né? Então, isso aqui é chamado de função horária. Por que, professor, função? Para que você possa trabalhar a ideia de função na matemática, você tem o seguinte. Você tem uma ou duas... você pode ter duas ou três variáveis até mais. Uma vai depender da outra. Nesse caso, ó, quem são as variáveis que eu vou precisar calcular, professor? Vai depender da circunstância, mas as mais utilizadas é o espaço, o final e o tempo. Se eu fornecer o tempo para você, eu acho o espaço. Se eu fornecer o espaço, eu acho o tempo. Então, por isso que é chamada uma função horária, que é uma função exclusiva de quem, professor? Do tempo. O nome já está dizendo, função horária, que é uma função exclusiva do tempo. Então, ele vai fornecer para você nos exercícios, tipo, por exemplo, ele me deu tempo. Se eu tenho tempo, eu consigo achar quem? Um espaço, posicionamento daquele corpo. A partir do seu posicionamento e o seu movimento, eu consigo usar a fórmula do MRU para que eu possa calcular os nossos amiguinhos de acordo com as informações dadas. Tá bom? Então, galera, estamos fazendo o primeiro exercício, tá? Primeiramente, vamos reconhecer, apesar que ele não perguntou isso na questão, mas vamos separar aqui o espaço inicial, velocidade constante do MRU. Como é que eu faço? Primeiramente, você vai pegar a fórmula geral. Primeiro passo, você vai colocar a fórmula geral. Que forma? O teu sorvete. Você pode colocar em cima ou embaixo. O primeiro passo é esse, ó. Você vai colocar a tua fórmula geral. Esse é o teu primeiro passo, em cima da função. Em cima ou embaixo você escolhe, tá? Segundo passo, professor, qual é? Você vai circular cada um no seu posicionamento. Que posicionamento? Estão aqui, ó. Por isso que a gente coloca um debaixo do outro. Você vai circular. Mas por que eu tenho que circular, professor? Porque você precisa reconhecer as grandezas que estão dentro da função, tá? Vou circular e vou circular aqui também, ó. Aí ele pode perguntar várias coisas para você daqui. Por exemplo, quem é o espaço inicial? Menos 40, como a unidade está em quilômetros, então fica menos 40 o quê? Quilômetros. Então, menos 40 quilômetros. E a velocidade, professor, é quanto? Velocidade é 80. Por que 80? Como é que eu sei que é 80? Porque é o que vai estar sempre perto do t. Por isso que é uma função horária, é uma função que depende exclusivamente do tempo, tá? Então, a velocidade está perto do 80, ó. Então, fica 80 quilômetros por hora. Então, primeiro passo, coloca a fórmula geral. Segundo passo, você circula as grandezas físicas que estão dentro da função, tá? Beleza. Agora, vamos para o cálculo. Ele falou no contexto, vamos só repassar aqui para a galera estava lendo, que é essa aqui, ó. Essa é a nossa questão. Um automóvel percorre uma estrada com uma função horária, tá aí a função, onde o espaço é dado em quilômetros e o tempo é dado em horas. O automóvel passa pelo marco zero. Zero. Olha o que é isso, galera. Ó, atenção, volta aqui. O que significa, professor, esse marco zero? Galera, toda vez que ele dará três nomes, e esses três nomes significa que alguém vai zerar. Primeiro, marco zero, atenção, vão escrevendo aí.
marco zero, eixo das origens ou origem dos espaços. Espera aí, professor, de novo, eu quero copiar. Vai. Marco zero, eixo das origens e origem dos espaços. De novo, marco zero, eixo das origens e origem dos espaços. Significa que, olha quem vai zerar, vai ser teu espaço final. Por quê, professor? Isso é uma função horária, ó. Se eu fornecer o espaço, você vai achar o tempo, é o que você vai fazer agora. Se eu dar para você o tempo, eu acho o espaço. Então, ou seja, uma função depende da outra. O espaço precisa do tempo, assim como o tempo precisa do espaço. Tá bom? Vamos comprovar isso na matemática. Então, eu vou substituir. Quem é, professor? A função horária do teu contexto, ó, que é menos 40 mais 80t. Isso é igual a zero. Ó. Acaba virando uma equação do teu primeiro grau. Certo? Então, ele deixa de ser uma função, passa a ser uma equação. Qual é a diferença? Que função você tem variáveis. A equação só tem apenas uma variável que você vai trabalhar. Beleza? Então, vamos calcular agora. Menos 40 passa para o outro lado, então fica assim, ó, 80 igual a 40, ó. Aí o 80 está multiplicando, vai passar a dividir. Então vai ficar t igual a 80. Opa, errado. É ao contrário. 40 dividido por 80, ó. Corta, corta. Você sabe que 4 é metade de 8. Então posso escrever assim, ó, 0,5. Como a unidade está em horas, ele está lá no nosso contexto, o tempo é dado em horas, então está aqui o nosso cálculo da nossa primeira questão da nossa aula de hoje. Beleza? Vamos ver a alternativa? Atenção, 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 voltando lá para a tela. Tela aparecendo. 3, 2, 1 e vai. Olha aí, ó. Deixa eu só aparecer aqui na frente da tela. Olha lá. Olha lá. Então, só vindo para cá. Opa, não. Então, olha lá. Como vocês podem averiguar, está aqui, ó. Vou até colocar o posicionamento da minha câmera aqui, ó. Letra C. Como ela aparece, não é aqui. Como ele aparece aí para você, ó. Letra C. Viu? Então, a partir de agora, quando você estiver trabalhando essas funções horárias, você tem que ficar atento sempre no contexto da questão, né? Como você tem que ficar sempre atento no contexto da questão e aí averiguar quem são. Primeiro passo, coloca a forma geral, voltando lá. Voltando lá, deixa eu ver aqui para me posicionar de novo lá. Olha lá. Ó, primeiro passo é você. Deixa eu retornar aqui para o meu lugarzinho. Não. Cadê? Aqui. Então, ó, primeiro passo é lá em cima, ó. Como você pode observar aqui no... Não, sempre erro. Aqui, ó. Primeiro passo é você pegar a fórmula geral. Segundo passo, você vai o quê? Circular. Aí você separa quem é quem. Mas quem, professor, é quem? Tá aqui, ó. Aqui ao lado, ó. Você pode... Deixa eu ver se eu acerto agora. Opa, acertei, ó. Você pode averiguar. Então, nesse contexto, é você separar. Sempre vai acontecer isso, galera. Você separa o espaço inicial e separa a velocidade. Terceiro, ele pede para você calcular. Calcular quem? Não sei, vai depender do que ele vai te fornecer no contexto, tá bom? Então, vamos fazer uns exercícios para que possamos aí aprofundar legal o conhecimento. Então, nesse caso aqui, quando ele falar para você 3 nomes, marco zero, eixo das origens ou origem do espaço. Se você ver lá, ele deu para você, olha lá. Ele falou para você lá no final, ó, da leitura, ó. Ele falou o quê? Ó, passa pelo quilômetro zero. Quilômetro zero seria, no caso, o nosso espaço final. Tá bom? Beleza, galera? Tranquilo, né? Então, voltando aqui para que vocês possam copiar e vamos fazer uma segunda questão. Bem, galera, voltando aqui à gravação com a turma do 9º ano.
tá? Estamos ao vivo, nesse exato em Brasília, já são 8h20, tá? Vamos fazer aqui mais um exercício para fortalecer o nosso conhecimento. Então, vamos aqui. Então, galera, é o seguinte, você tem a função horária do movimento. Primeira coisa, você tem que observar a função horária. Então, vamos colocar ela aqui embaixo, tá? Então, S é igual a 20 mais 6T. O que significa quando vê o símbolo SI? Significa que as unidades, velocidade, espaço, ou seja, final inicial, ou tempo, tem que estar no seu sistema internacional. Então, nós colocamos para você aqui, ó. Aqui, ó. O espaço tem que ser dado em metros, tanto final inicial, a velocidade tem que ser colocada em metros por segundo e o tempo tem que ser dado em segundos. Mas, professor, na questão anterior, não estava pedindo isso. Pois é, quando não pede, aí você coloca as unidades que nós colocamos, ó. Que foi horas, quilômetros por horas, quilômetros. Agora, o problema é quando apareceu o nosso amiguinho, ó. Como apareceu aí na nossa anotação, que foi em... que foi aí o nosso amiguinho, deixa eu aparecer aqui. Olha lá. Então, quando aparecer, já era. Vai ter que usar, tá bom? Sistema internacional, apareceu, as unidades têm que estar no seu sistema padrão, tá? Velocidade média por segundo, espaço final inicial também tem que ser dado em metros e o tempo em segundos. É o que vai acontecer aqui nas circunstâncias. Então, vamos seguir os passos. Primeiro passo, qual é, professor? Coloca a forma. Agora há pouco eu coloquei embaixo, vou colocar em cima. Vou mostrar para você, você escolhe qual é que fica melhor, em cima ou embaixo, aí você vê aí qual é o melhor para você. Então, vou colocar a fórmula aqui do nosso sorvete. Tá? Sorvete é a fórmula do nosso MRU. Depois que você fez isso, você vai circular. Você vai circular. Circular quem, professor? Cada grandeza no seu posicionamento, ó. Aqui, o espaço inicial, e tu vai logo colocando aqui, letra A e B, ó. Vamos matar logo lá. Tá bom que ele não pediu, né, o espaço inicial, mas vamos colocar aqui, completar aqui o espaço inicial, ó, o posicionamento, ó, debaixo do 20. Debaixo é o 20, né? Sistema internacional, espaço é dado em metros, então fica 20 metros. Viu? Professor, e o tempo? Cuidado com o sinal. Nesse caso, como apareceu positivo, depois vamos fazer uma como negativa, tá? E seria quem, professor? O espaço é 6, ó. 6. Perdão, velocidade é 6. Velocidade é 6. Se ele perguntasse para você que tipo de movimento é esse, aí você afirmaria, professor, esse movimento aqui é chamado de movimento progressivo. Por quê? Porque a velocidade ela é positiva, significa que você está a favor do movimento. Repara que na função, só pela função você extrai várias informações. Como a velocidade ela é positiva, como é o caso que nós colocamos, significa que você está a favor da trajetória, o movimento ele é progressivo, tá? O espaço inicial é 20, tá bom? Então, letra A praticamente respondida. Vamos para B. Na B, você vai fazer um cálculozinho. Qual é o cálculo? De substituição, aquilo que a gente comentou com vocês. Isso é uma função. Te dou o espaço, eu acho o tempo. Se eu fornecer o tempo, eu vou achar aqui o espaço. É o que vai acontecer agora, nas duas situações. Na B, eu te dei o espaço, ó, o instante, né? Grifa isso daqui, ó. O instante é time, é o tempo. Quando alguém fala para você, ó, só um instante, questão do tempo. Então, o posicionamento que eu te dei foi 32. Então, vou substituir. Então, S é o 32. Como o S é a minha função horária, eu só vou substituir aqui, ó, que é o 20 mais 6T. 20 mais 6T. Aí, o que eu faço? Fazer esse cálculozinho agora. Vamos lá, então. Isso é igual a 32. Aí o 20 está somando, vai passar subtraindo, então vai ficar. Deixa eu passar mais um pouquinho aqui. Então vai ficar 6T igual a 32 menos 20. Aí fica 6T igual a 12. Então, T igual a 12 dividido por 6, né? Que vocês estão buscando passo dividido. Então, olha a unidade aqui com SI.
Sistema Internacional. Então, fica 6, 12 por 6 vai dar 2 segundos. Tá? Beleza? Vamos matar logo aqui a letra C, para que vocês possam só copiar logo de uma vez, tá? Aqui é o nosso... Professor, Pode perguntar. no caso S, então seria um instante, né? Não, o S é o posicionamento. É a posição no caso. Tá bom? Tá. Aí o instante que é o tempo. Às vezes ele pode falar para você o instante. Ó, como eu coloquei lá, né? A posição do corpo no instante, 4 segundos. Eu podia ter colocado na letra C, a posição do corpo no tempo, 4 segundos, tá? Então vamos Tá. calcular aqui, ó. S, sempre repetindo a função, que é 20 mais 6t. Nesse contexto agora, olha lá, aí você volta a ler a questão. A posição do corpo no instante, 4 segundos, ó. 4 segundos. 4 segundos é quem? É o tempo. Então vamos colocar aqui no canto, ó. Tempo, 4 segundos. Onde tiver o T, eu coloco 4. Viu? Só subir mais um pouquinho aqui, pronto. Então, finalizando aqui a nossa letra C e a questão 2. Então, fica 20 mais 6 vezes, lembra de polinômios? Na frente entre a parte numérica e a variável, existe um produto. Cuidado, tá? Então, 6 vezes o 4, ó. Beleza? Então, S é igual a 20 mais C vezes 4, 24. Então, S é igual a 20 mais 24, 44. Primeira observação. Lá o tempo era 32. Ah, professor, mas dobrou o tempo. Pois é, não pensa nisso. Ah, não tinha que ser 64? Não. Cuidado com as unidades que você tem. Às vezes o aluno acaba confundindo. Mas, professor, 2, o dobro de 2 não é 4? Não tinha que dobrar lá? Não. Cuidado com o posicionamento, porque isso aqui é uma função. Tem que seguir as regras matemáticas, tá bom? Então, comprovado que nós falamos para você, ó. Se eu fornecer o tempo, eu acho o espaço. Se eu te der o espaço, eu acho quem? O tempo. Por isso que isso é uma função. Então, a partir de agora você tem que ficar atento ao conceito de equação e função. O professor de matemática vai trabalhar legal com vocês, ou não sei se ele está trabalhando já e vai trabalhar. Mas conceito de função é isso. Essa é a diferença da função para a equação. Equação, você trabalha apenas uma variável. Função, você trabalha mais variáveis. 2, 3, enfim. Tá bom? Beleza. É isso. Galera, vamos para a nossa terceira questão de hoje do MRU. Então, agora vamos trabalhar com valor negativo, né? Nas outras, trabalhamos com valor positivo. Atenção aqui, tá? Então, vamos pegar a função da tua questão. Então, S é igual a 5 menos 3t. Não esquecendo que ele quer no SI, Sistema Internacional, ou seja, as unidades deverão estar de acordo com o contexto, cada um no seu padrão. Os espaços, seja final ou inicial, tem que estar em metros, velocidade em metros por segundo e o tempo dado em segundos. Tá bom? E vamos pegar a fórmula geral. Devido ao espaço aqui, eu vou colocar aqui embaixo, ó, a fórmula geral que é o nosso sorvete. Tá? Aí, vamos circular, que é o nosso segundo passo, ó. Espaço inicial e a velocidade, ó. Cuidado com o sinal, que o sinal lá da tua função, do teu enunciado, da tua questão, ela vem junto, tá bom? Então, vamos separar aqui a nossa letra A. Espaço inicial, velocidade, vamos lá. O espaço inicial, de acordo com o posicionamento dele, é o 5, ó. Então, não esquecendo o sistema internacional. Unidade tem que ser dada em metros. Velocidade. Velocidade dá o quê? Negativo. Então, fica negativo de natureza constante, tá? Uma velocidade constante de natureza negativa. Então, fica 3 metros por segundo. Negativo, exatamente. E aqui é o que vai dizer para você aquilo que nós comentamos, né? Seria, na verdade, essa aqui é a letra B. Acabei invertendo, mas segue a ideia. Seria a letra A. Isso aqui seria a letra B. Bora só ajeitar para não ficar bagunçado, tá? Então, a letra A ele vai dizer para você o tipo de movimento.
Movimento, como a velocidade é negativa, está contra. O que é contra é movimento retrógrado. Movimento retrógrado. Significa que ele está o quê, professor? Contra o movimento. Ou seja, ele observa alguém está contra, ele está contra o movimento de algo que foi adotado. Tá? A letra C é com vocês que nós comentamos, né? Faz a substituição, e que é o S, quando o tempo for de 7 segundos. Aí substitui, S é igual a 5 menos 3 vezes o T é 7. Pronto. Faz o cálculo, acha aí, escreva para a gente aí no nosso chat. Então, galera, ó, vamos aqui fazer o cálculo, cuidado aí com as unidades, tá bom? Vamos lá. Então, o nosso S, repetindo aqui, né, igual a 5 menos 3 vezes 7, 21. Ok? Quando você faz essa operação aqui, né, subtraindo, isso vai me dar menos 16. Galera, cuidado. Como é espaço, é dado em metros, tá bom? Cálculo, acertei, mas se errou unidade, praticamente perde uma boa parte da questão, né? Ou então a própria questão em si, tá certo?